Bem, aqui quando a gente for falar sobre força competitiva dentro da tecnologia, nós vamos lembrar logo de início que a tecnologia será a vantagem competitiva mais importante das empresas nesse século. De acordo com uma pesquisa, feita pela Korn Ferry, que é uma empresa global de consultoria organizacional, mais de 500 de 800 principais tomadores de decisão internacionais estão apostando justamente nesse fato de que a tecnologia é a grande vantagem competitiva deste século. A competência tecnológica foi nomeada como a habilidade mais importante para os futuros CEOs e gerentes de topo. Então, essa competência tecnológica, ela tem uma prioridade, os entrevistados dentro dessa pesquisa, eles escolheram a capacidade de moldar a mudança na sua própria organização através de progresso tecnológico em primeiro lugar entre as competências mais importantes. Então aí a gente está vendo que esse know-how tecnológico, essa capacidade de inovação, essa capacidade tecnológica aparecem como competências de liderança que vão fazer a diferença, Quer dizer, as competências de liderança propriamente dita, assim como pessoal e as habilidades culturais, aparecem nesse estudo da Korn Ferry em 8º lugar, enquanto a maior parte desses contextos de desempenho considerado fundamental ou de pontos de desequilíbrio para consolidar uma vantagem competitiva aparecem o tempo inteiro como os prioritários, definindo inclusive as questões relacionadas aos tópicos estratégicos, financeiros e de liderança. Então a tecnologia impactando e influenciando inclusive essas áreas e os seus respectivos desempenhos. Os CEOs e gerentes de topo de hoje têm uma prioridade acima de tudo, que é tornar uma empresa adequada para a próxima era digital e tecnológica. É aquilo que a gente costuma chamar de transformação digital. As empresas estão muito preocupadas com esses contextos de transformação digital pelo fato de que a transformação digital vai desempenhando cada vez mais uma força dentro dos seus universos corporativos. E a gente vai percebendo que, então, essa força competitiva ela está diretamente ligada a esse contexto da tecnologia e de como ela é aplicada. A gente considera que as competências mais importantes dos futuros líderes estão ligadas a esses dados de pesquisa que surgem, porque são as grandes empresas que estão encomendando essas pesquisas e, de fato, a tecnologia aproxima os mercados, potencializa as relações comerciais, facilita, inclusive, através da automação, que a gente já citou aqui, muitas vias de produção. Então, quando você adota a tecnologia como uma dimensão, você está, na verdade, se arregimentando para um universo que, afinal de contas, é o universo que todos nós estamos vivendo. Nós sabemos que todas as nossas sociabilidades, eu estou reforçando isso aqui porque eu já disse, todas as nossas sociabilidades contemporâneas, elas estão inseridas em contextos tecnológicos. E quanto mais nós nos aprofundamos em conhecer esses contextos tecnológicos, mais nós ficamos próximos de desenvolvermos sociabilidades produtivas. Porque é importante que a gente entenda uma coisa, dentro das sociabilidades que hoje estão pautadas por contextos tecnológicos, o que acontece é que a tecnologia ela não pede licença para entrar. A tecnologia é um fenômeno que vai se aproximando da humanidade e vai trocando, vai substituindo as práticas sociais. Isso significa que aqueles que não aderem ou que não embarcam nessa onda acabam ficando naturalmente defasados ou obsoletos. Então, o que a gente está falando sobre essa tecnologia digital não é uma novidade em termos de tecnologia propriamente dita. A tecnologia propriamente dita existe desde que o mundo é mundo, Então nós temos assim alguns estudos conceituais que mostram que o que a gente pode considerar como um contexto tecnológico existe desde o primeiro momento em que o homem das cavernas passou, por exemplo, a desenvolver uma escrita através de gravuras ou desenhos.
A partir do momento em que ele utiliza uma ferramenta e com essa ferramenta ele insere escrituras ou desenvolve uma forma de se comunicar com o outro quando ele está ausente, isso já é um recurso tecnológico. Existem alguns estudos ou alguns estudiosos, como a professora Lúcia Santaella, por exemplo, que é uma pesquisadora brasileira desse campo de comunicação e tecnologia, que chega a afirmar que o nosso próprio aparelho fonoaudiológico, né, ele já é um aparelho que é uma tecnologia que foi inserida em nós, no sentido de que, segundo estudos, os homens primitivos não falavam. A fala foi desenvolvida por uma progressão do uso, né, desse aparelho que a gente tem, que é um aparelho respiratório e que aos poucos ele foi se tornando uma caixa de reverberação de palavras ou de estruturas comunicáveis. Então, o que a gente está falando é que a tecnologia ela foi transformando os homens. Imagine se é que de fato a coisa aconteceu nesse ponto, né? Quer dizer, eu não estou trazendo aqui um estudo tão arqueológico ao ponto de afirmar que o homem primitivo não falava ou que ele evoluiu para o outro, enfim, eu não quero entrar nesse conceito do darwinismo, mas o que a gente pode compreender é que se de fato todos os homens não estavam habilitados a falar e alguns desenvolveram a fala, então o que a gente pode compreender é que houve um avanço e que aqueles que efetivamente saíram na frente desenvolveram vantagem competitiva, se comunicavam melhor que outros. A tecnologia ela vai fazendo isso o tempo inteiro, ela vai criando novas capacitações. E o tempo inteiro, quando ela faz isso, quando a gente sai do radinho de pilha para a eletricidade, ou da eletricidade para o radinho de pilha, qual que seja a ordem, a mobilidade, por exemplo, dos aparelhos, que você aí já não precisa mais utilizá-los ligados a uma fonte elétrica, você já tem como ter uma bateria, uma carga para transportá-los. Quando você passa do telefone convencional para os telefones celulares e dos telefones celulares para os smartphones. Então, o que a gente está dizendo é que quando uma tecnologia surge, ela suprime, né, supera a anterior. E todo aquele que fica no anterior deixa de se atualizar e fica um passo atrás. Deixa de alcançar alguma coisa que efetivamente o seu concorrente avançou e alcançou. Então, o histórico da humanidade é de tecnologias, desde as superações mais rudimentares até essas atuais, que superam e que tornam as outras defasadas. E a diferença da tecnologia digital é a velocidade do avanço. A velocidade desse avanço é tão grandiosa, tão vultuosa, que acaba causando, né, uma obsolescência, uma defasagem muito mais rápidas. Então esse é o grande mote, né? Essa é a grande questão que a gente precisa aí considerar, né? Então quando a gente fala sobre inovação, sobre todos esses elementos voltados para a tecnologia, a gente fala sobre compreensão do cliente, competência pessoal e cultural, desenvolvimentos que estão arrolados a essas práticas tecnológicas. A tecnologia ela é feita por humanos. E é por isso que as pessoas continuarão a ser um motor de valor significativo e uma vantagem competitiva das empresas no futuro, né? Entendendo que esse ativo decisivo das empresas será desenvolver funcionários para atender a novos perfis de função e competência dentro dessas empresas que estarão digitalizadas. É o fator humano que vai avançar e tornar a tecnologia algo produtivo dentro das empresas. E aqueles que não atentarem para isso, certamente ficarão defasados ou passarão por esse crivo, né, por essa experiência negativa que é a obsolescência, ok? Então, nós encerramos aqui o tópico 8, vamos para o tópico 9, retomar um tema sobre o qual a gente já falou ainda há pouco, mas com uma abordagem um pouco mais expansiva, né? Quer dizer, vamos redirecionar o que a gente falou anteriormente, que são os tipos de tecnologias de marketing, mas vamos dar uma olhada para eles, né, para a Martech, de uma maneira mais concentrada, para que a gente possa entender e reforçar esses conceitos e perceber como eles atuam e desempenham um ponto de desequilíbrio, gerando, tanto quanto a vantagem competitiva, uma nova estruturação e uma nova forma de desempenho das nossas empresas e das nossas tarefas no marketing.
No nosso tópico 9, a gente vai falar então sobre os tipos de tecnologias de marketing e como essas tecnologias vão impactar a nossa nova forma de compreender como essa dimensão dos negócios ela se torna uma parte inegável da nossa estratégia de marketing. Como as tecnologias se aplicam e se ajustam ao marketing como uma dimensão fundamental desse nosso novo mundo, né? Essa nossa nova experiência de vivência. Essas tecnologias, que são as Martechs, elas estão diretamente relacionadas a questões que estão dialogando com o marketing, que procura ser um marketing analítico, que estuda dados e que desenvolve comunicação e ações específicas potencializadas cada vez mais por algumas ações específicas. Então, a gente vai revisitar isso aqui e vai tentar abordar os tipos mais importantes de tecnologia de marketing e como a gente precisa escolher soluções corretas e melhorar assim o resultado das campanhas e também promover um aumento do crescimento da nossa empresa, né? Fazer com que a empresa cresça através da escolha mais adequada dessas tecnologias. Aqui a gente vai abordar os tipos importantes, né, de tecnologia de marketing e vamos ver como essas tecnologias devem ser escolhidas. Então, as ferramentas de análise ajudam profissionais de marketing a entenderem o impacto das campanhas e fornecer dados sobre o retorno dessas iniciativas. Então, quando você produz uma comunicação de marketing, quando você tem uma ação publicitária, quando você tem algum tipo de tomada de decisão, você tem hoje tecnologias de análise que podem melhorar a eficácia da sua segmentação de anúncios, a eficácia da sua forma de identificar também o que pode ou não ser rastreado via web para que você possa direcionar melhor a sua comunicação. Aqui a gente está falando sobre a análise como um potencial que vai te ajudar a compreender não exatamente a postura do cliente ou a postura de como o cliente se relaciona com o seu produto, mas é uma análise voltada para a comunicação, para o impacto da comunicação que vai ser gerada. Então, isso tem a ver com uma resposta mais efetiva do seu cliente, mas está muito relacionado com o direcionamento do seu conteúdo, a produção do seu conteúdo e da sua comunicação e como ela vai se constituir em algo efetivo e, de fato, objetivo, né? Quer dizer, pragmático, alguma coisa que, como tudo no marketing, requer que tenha uma aplicabilidade muito direcionada. A segunda é a questão da tecnologia aplicada à publicidade propriamente dita. Se você tem os dados analíticos para gerar uma boa comunicação, então você agora vai pensar na comunicação. Com a ajuda da tecnologia de publicidade digital, as empresas promovem seus produtos de uma forma mais eficaz. Você utiliza mídias sociais, anúncios de pesquisa na internet e vai alcançando públicos e direcionando anúncios que você consegue aí desenvolver estratégias que são muito mais baratas do que as estratégias conceituais que antes só podiam ser desenvolvidas pelas grandes empresas, não é isso? Quer dizer, você construía coisas que eram gigantes e que criavam elementos muito significativos para você desenvolver uma comunicação conceitual. Hoje você tem esse caminho da publicidade ligada à tecnologia digital, que é uma publicidade que pulveriza as mensagens, você consegue alcançar um número imenso de pessoas e ao mesmo tempo você tem ali uma estratégia que é bem mais segmentada e menos dispersiva até, né? No sentido de que você alcança mais objetivamente as pessoas que você almeja e tem mais informações também sobre algum tipo de recall, né? Dessa comunicação que foi enviada. Então a publicidade na era digital também sofre alterações e sofre ali impactos e transformações que vão ser de fato diferenciadas. A tecnologia também se aplica ao gerenciamento do relacionamento com o cliente. A gente já falou um pouco aqui sobre isso, né? O CRM, o Customer Relationship Management, que é a gestão do relacionamento com o cliente, através dessas ferramentas que oferecem serviços mais específicos com softwares que fazem a leitura dos dados e que
permite, né, que você possa identificar oportunidades na sua comunicação digital. A partir do momento em que os dados da sua comunicação digital podem ser medidos por essas ferramentas, então você consegue viabilizar uma comunicação mais efetiva, consegue falar melhor com o seu público, e isso te traz uma dinâmica, isso te traz um potencial mais efetivo acerca daquilo que você está construindo e distribuindo, né, como comunicação e, portanto, se relacionando com o seu cliente. Otimizar mecanismos de pesquisa, também já falamos um pouco sobre isso aqui. Os mecanismos de pesquisa são aqueles arquivos, né? São aqueles arquivos, melhor dizendo, são aqueles dispositivos de busca na internet que possibilitam que o seu nome apareça nos primeiros lugares, nas pesquisas. Há técnicos de SEO que fazem uma análise de como essas palavras-chave podem funcionar para que você esteja, de fato, como a marca mais lembrada ou mais referenciada para um determinado desempenho. E isso vai ajudar a criar conteúdo direcionado e aumenta, né, o seu tráfego na internet. Então a gente está falando aqui de estratégias desse tópico mais voltadas para a sua comunicação. A forma como você se comunica também com o seu público, né? Você vai desenvolvendo, vai construindo ali essas pontes, e essas pontes vão funcionando de uma maneira muito específica e vão construindo, então, essa relação, fazendo essa relação se tornar mais produtiva, otimizando os mecanismos de pesquisa, fazendo com que você esteja mais em evidência, né, dentro da rede social. O e-mail marketing, que é uma ferramenta bastante antiga, né, até já dentro dessa coisa da tecnologia, uma ferramenta bastante conceitual, mas que ainda funciona bastante e que pode trazer ali um desempenho interessante para você. São serviços específicos que comunicam através de e-mail, quer dizer, aproximam essa relação da empresa com o cliente, da oferta de produtos, da fidelização, enfim, constroem ali pontes, e essas pontes vão funcionar a contento porque esses serviços oferecem automação de sequências de e-mail para novos clientes, né? Então, são mensagens que são disparadas através da tecnologia por programação. Então, isso é automatizado e consegue ser disparado de uma maneira que ofereça a comunicação em períodos ou em momentos específicos, né? Que você consegue ter um controle, consegue ter uma gestão desse tráfego de informação de uma maneira muito produtiva dentro das suas estratégias. As ferramentas de tecnologia de marketing por e-mail também oferecem ferramentas de análise que vão além das taxas de abertura, incluindo relatórios mensais, notificações e mídias sociais. Então, essas ferramentas de e-mail marketing, elas possibilitam que você gere dados, ofereça relatórios, faça tudo isso de uma forma automática, né? Suprimindo o que seria um tempo de produção desses relatórios e trazendo assim elementos que de fato possam fazer a diferença, sendo uma informação relevante e que vai produzir engajamento, né? Fidelização, enfim, uma boa relação com os seus clientes ou com o mercado, né? Com outras empresas com as quais você se relacione. Nós temos, então, os softwares de experiência que ajudam as empresas a maximizar a eficácia das estratégias de marketing, testando a eficácia de sites e interfaces. Muitos aplicativos de experiência do cliente oferecem testes e personalização para diferentes visitantes do site. Esses sites de experiência, eles vão medir a experiência do cliente, vão medir a satisfação, né? A eficácia desses sites, as interfaces, se os aplicativos funcionam da melhor maneira possível, ou seja, se a experiência do cliente com a sua rede, né, com a sua comunicação digital, com aquilo que você estabeleceu como as plataformas de comunicação está de fato, né, se tudo isso está de fato funcionando e sendo desenvolvido da melhor maneira possível. Os gerenciamentos de conteúdo são ferramentas de gerenciamento que ajudam as empresas a gerenciar conteúdo de marketing do site ou da própria mídia, facilitando pesquisa, atualização, marcação, criação, revisão e edição de conteúdo. Então o conteúdo passa a ser monitorado ou amparado por esse suporte tecnológico que não vai substituir, evidentemente,
o elemento criativo que produz o conteúdo a ser gerado, mas ele vai distribuir o conteúdo da mesma forma que o e-mail marketing. Ele vai disparar esse conteúdo e vai fazer essa atualização, vai fazer esses posts subirem, vai organizar esses dados de uma maneira que você vai ter um conteúdo mais qualificado e com uma produção automática. Algumas ferramentas de gerenciamento de conteúdo são especializadas em prestar serviços, né? Oferecer integração com conteúdo impresso ou acesso para criadores de conteúdos diferentes. Então você vai vendo aqui os desdobramentos que a tecnologia vai trazendo. A própria criação de conteúdo também pode ser feita por ferramentas de tecnologia. Hoje a gente tem aí o ChatGPT, enfim, essa questão da inteligência artificial produzindo isso, e você pode ter aqui softwares que criam design gráfico, produzem vídeo e áudio, plataformas de marketing de vídeo, enfim, podcasts. Você pode comprá-los para parte da sua equipe, especialmente se tiver membros da equipe que se concentrem na produção desse tipo de conteúdo. Então você tem essa geração de conteúdo facilitada e possibilitada por essas ferramentas digitais. E por fim, aqui nesse contexto de aprofundamento dos tipos de tecnologia, a gente fala das mídias sociais, que são tecnologias que podem tornar, a exemplo do que a gente falou ainda há pouco, do gerenciamento de conteúdo, e a gente falou também do e-mail marketing, podem gerenciar as contas e automatizar coisas como postar o mesmo conteúdo em diferentes sites, planejar postagens, alterar tamanhos de imagens. São ferramentas de mídia social que oferecem solicitações para criar conteúdos que os seus clientes segmentam, e sistemas de perfil para entender quem são seus seguidores e como eles interagem com a sua marca. Então, a gente tem aí essa possibilidade da tecnologia amparar toda essa gestão de um conteúdo, e aí num sentido aqui nesse tópico mais voltado para a comunicação, mas pensando que tudo isso vai potencializar a sua estratégia e vai te aproximar do seu cliente, ok? Então, encerrando o tópico 9, nós vamos para o tópico final, o tópico 10, onde a gente vai falar sobre as perspectivas de tudo isso que a gente aprendeu aqui. Bem, então, para encerrarmos o nosso curso, a gente vai pensar da seguinte maneira. Tópico 10. Manter-se atualizado é essencial para qualquer empresa que deseja permanecer competitiva no mercado. Os profissionais de marketing precisam o tempo inteiro estar atentos a isso. A gente fala o tempo inteiro sobre a atualização como um sentido da não obsolescência, ou seja, não permitir que o seu produto, que o seu serviço, que a sua unidade de negócio se torne alguma coisa que com o tempo perdeu propriedade, se desfez ou se desqualificou. A gente precisa fazer com que o futuro se torne alguma coisa muito próxima, né? Quer dizer, desenvolver estratégias com vista ao futuro, capazes de acompanhar as mudanças no mercado. O mercado passa por uma dinâmica. Essa dinâmica vem sendo muito acelerada no ritmo da aceleração digital. Todas as coisas que nós fazíamos ou processávamos algum tempo atrás vão sendo substituídas numa velocidade cada vez maior por novos recursos tecnológicos que chegam. As ferramentas, plataformas e tendências precisam ser atualizadas regularmente para que todos os esforços de marketing sejam conduzidos de uma maneira ótima. Então, otimizar o desempenho, otimizar as perspectivas de desempenho de mercado é algo que aponta para uma realidade muito específica, né? E quando a gente trabalha e pensa nisso, a gente de fato entende que a tecnologia, ela não é apenas uma escolha, ela acaba sendo um caminho necessário, que se você não optar por ele ou não desenvolvê-lo, certamente você vai perder em algum momento a sua posição de vantagem ou nunca vai alcançá-la diante de um concorrente. Então a evolução do marketing nas últimas décadas é notável. Os cenários modernos nos permitem aprimorar processos e melhorar as nossas formas de atender clientes e satisfazer expectativas de consumidores. E essa é a premissa fundamental do marketing. Nesse sentido, a visão do marketing 3D que nós abordamos aqui no nosso curso, ela permite pensar em produtos, clientes e tecnologia de maneira inovadora, como algo muito importante para que as empresas se destaquem e alcancem o sucesso. Então, a gente precisa entender, né, que como cada um desses tópicos que a gente viu aqui
vão se desenvolver, né? Como cada um deles vai se desenvolver e as várias maneiras como eles podem ser reunidos numa nova mentalidade de marketing. Então, o produto, com relação ao produto, a maneira como os produtos são concebidos, aprimorados e lançados no mercado está mudando rapidamente. Mais do que nunca, as empresas precisam pensar em processos e estratégias inovadoras para desenvolverem seus produtos, conquistando consumidores e mantendo-se à frente da sua concorrência. Os processos de fabricação mais eficientes e personalizados também estão se tornando uma tendência para enfrentar cenários de marketing moderno. Então, os mercados são tão competitivos que encontrar maneiras de distinguir o seu produto sempre será a melhor forma de você se manter vivo diante dessa concorrência. Empresas devem ter cuidado sobre o que estão produzindo, criarem produtos únicos que correspondam às necessidades do seu cliente. É uma premissa clássica do marketing, né? Criar produtos que atendam à necessidade do cliente. E isso não pode ser perdido e precisa estar alinhado com as novas tecnologias e as novas coisas que surgem. Com relação ao cliente, como parte dos cenários de marketing modernos, as empresas precisam priorizar e personalizar a experiência do cliente. Então, o cliente não está mais apenas em busca de produtos que lhe tragam uma satisfação restrita a um desempenho do produto. Eles querem ter uma experiência. Eles querem entrar nesse campo de desempenho do produto e desempenhar alguma coisa junto. Eles querem interagir, eles querem ter experiências diferenciadas, querem que suas vidas sejam motivadas por uma boa experiência com isso. Os profissionais de marketing precisam saber como alcançar clientes corretos, segmentando o público-alvo e direcionando a mensagem de forma eficaz. Em vez de abordar um grande grupo com a mesma estratégia genérica, as empresas precisam focar mais e de forma mais eficiente no cliente individualmente, mantendo uma relação duradoura que é construída como as relações pessoais, né? Com as formas de relacionamento pessoal que nós construímos. Nossas marcas estão muito disponíveis, muito mais disponíveis do que antes. E se os clientes nos encontram na palma de sua mão, nos seus smartphones, eles querem construir uma relação onde não apenas eles nos tratam como indivíduos, eles querem também ser tratados assim, ou terem essa experiência ou sensação. E a tecnologia, que como a gente já vem falando aqui o tempo inteiro, desempenha esse papel cada vez mais importante no marketing, porque ajudam a mudar a maneira como as empresas desenvolvem produtos, interagem com clientes e implementam as suas estratégias. A tecnologia nos orienta em todos os sentidos. O produto que você gera hoje tem uma perspectiva diferenciada porque a tecnologia possibilita isso nas linhas de produção. A forma de me comunicar com o cliente hoje tem um sem número de plataformas que até então nós não tínhamos anteriormente, o que nos aproxima e nos torna mais íntimos desse cliente. E as estratégias de marketing que nós desenvolvemos não são mais ideias inovadoras e sensacionais saídas apenas da nossa cabeça. Elas são fruto de análises de dados, de coisas que chegam até nós e que nos potencializam, quer dizer, que nutrem os nossos cálculos e permitem que a gente, então, consiga desenvolver coisas para ter um desempenho maior e mais efetivo, né? O marketing multicanal ganhou ainda mais popularidade e assim as empresas oferecem aos clientes uma bagagem, né, de coisas que até então eram muito inéditas e que agora já se tornaram quase que um lugar comum. E só se tornam inéditas quando a gente aprende a desenvolver, com as mesmas tecnologias que todo mundo tem, coisas diferenciadas. E assim geramos a vantagem competitiva que a gente abordou aqui também. Ok? Bem, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês nesse estudo. O Marketing 3D, que estuda basicamente produto, cliente e tecnologia, é uma leitura interpretativa nossa com base em minhas experiências pessoais, profissionais, dentro dos campos da comunicação, da tecnologia, do marketing, da publicidade, enfim. O traçado de uma caminhada mercadológica onde eu aprendi e desenvolvi muitas coisas combinando aqui sentidos de conhecimento para que a gente possa ter essa experiência aplicada. E eu posso dizer para você, vai dar certo e vai ser um sucesso no seu negócio, ok? Então, muito sucesso para você, um grande abraço, fique com Deus e estaremos sempre juntos desenvolvendo as melhores formas de
aprendizado do marketing.